Irmãos, hoje o Senhor me deu uma palavra, vou ter que ser um pouco bem breve, mais breve, que fala sobre a importância de ter uma mente liberta, a importância de ter um coração transformado. Não tem como nós manifestarmos a majestade ou o reino de Deus com um coração endurecido e com uma mente deturpada. Não tem como. Ou nós nos convertemos a Cristo e nos entregamos a Ele por inteiro, ou não tem como nós manifestarmos, o amor do Pai, a graça de Deus. Não tem como manifestarmos o reino dos céus, como tanto nós temos falado em manifestar. Porque quando eu aceito Cristo genuinamente na minha alma, quando eu aceito Cristo genuinamente na minha vida, melhor dizendo, literalmente Ele transforma a minha totalidade. E essa transformação, meu querido, e essa transformação me conduz e me direciona a manifestar talvez coisas que eu jamais haveria ou pensaria em manifestar. Haveria manifestado ou pensaria em manifestar. E é isso que eu quero que você consiga entender no dia de hoje. Então o tema dessa mensagem é mente escravizada, corpo escravizado, coração escravizado, corpo escravizado, mente escravizada, corpo escravizado. Então entenda isso. Se eu não entregar o meu coração por completo, as minhas atitudes, elas não serão coerentes com a palavra, com aquilo que eu estou tanto ouvindo, com aquilo que eu estou tanto aprendendo. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. Amém? Olha o que a palavra diz. O Senhor diz assim que Ele tem visto, Ele havia visto o clamor e ouvido o clamor do teu povo. A nação de Israel, ela estava escravizada dentro do Egito, porque a nação ela foi parar dentro do Egito através de José, através de Jacó ter vindo para o Egito. E ali então inicia-se uma multiplicação do povo israelita. E a Bíblia nos mostra que durante 400 anos, ou 430 anos, esse povo, eles permaneceram dentro do Egito em escravidão. Permaneceram fazendo trabalhos forçados, permaneceram dentro do Egito sofrendo, e a Bíblia diz, os seus exatores, eles sofriam demais e eles clamavam ao Pai. Então nós encontramos algo: o clamor em meio ao sofrimento. Só clama quem entende que tem algum Salvador para lhe tirar daquela situação. Eles clamavam porque eles entendiam que tinha um Salvador. Nós estamos falando aí de uma história, irmãos, onde eles sabiam de tudo aquilo que José havia feito. Uma história que eles sabiam daquilo que Deus havia feito através de José, daquilo que Deus havia feito através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles sabiam que tinha um Deus. E o que eles fazem então? Eles clamam ao Senhor. Durante 400 anos, clamando ao Senhor é muito tempo. Mas foi o tempo em que Deus permitiu com que essa nação permanecesse para ser trabalhada no teu íntimo. Eu sei que quando nós olhamos para esse tempo, nós achamos que deve ter sido, como parece ter sido até uma maldade, isso ter acontecido.
Mas Deus permite com que isso venha a ocorrer porque uma geração precisava ser trabalhada, a outra geração precisava ter trabalhada, a outra geração ela precisava ser trabalhada. Os ensinamentos, se eles não forem corretos, irmãos, os ensinamentos, se eles não forem alinhados, vai sempre gerar uma outra geração corrompida. É por isso que eu e você precisamos absorver tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, precisamos absorver tudo aquilo que a palavra nos ensina, para que nós possamos ensinar a outra geração a manifestar aquilo que nós aprendemos a manifestar. Agora, se eu não tenho nada para oferecer à minha geração, alguém vai oferecer. Nós estamos vendo uma geração que está crescendo vazia, uma geração que está aceitando todo tipo de ideia, uma geração que está aceitando todo tipo de ensinamento, e é um ensinamento que não produz vida neles, mas é um ensinamento que os desvia completamente, os desvia da família, os desvia de um casamento feliz, de um casamento estável, os desvia de uma comunhão entre filhos, e a comunhão dos filhos para com os pais, porque os ensinamentos de hoje estão completamente contrários. Entenda uma coisa, isso, meus irmãos, isso é culpa nossa, porque quando nós, pais, nos posicionamos diante da presença de Deus, quando nós nos posicionamos diante das atrocidades que têm acontecido sobre este mundo, nós protegemos os nossos filhos, nós ensinamos a eles o caminho correto, o caminho que eles devem andar. Nós vemos aí vídeos no YouTube, crianças em bailes funk dançando lá, em festas dançando funk, rebolando, irmãos. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Você vê meninas, você vê a menininha com a mão no joelho, rebolando a bundinha, e o menininho atrás dela, com a mãozinha na cabeça, rebolando, um relando no outro, e você vê meninos pequenos fazendo isso. Por que isso está acontecendo? Porque uma geração está corrompida, não está enxergando a corrupção dentro de si, e está transmitindo isso para a próxima geração. Então eu e você precisamos compreender até quando nós vamos ver isso, até quando nós vamos permitir com que isso venha aconteça. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos levantar um clamor. E foi isso que essa nação, em um determinado momento, uma geração, eles entendem e começam a clamar a Deus. Eles clamam ao Senhor, clamam ao Pai, e o Senhor então ele levanta Moisés para manifestar a sua vontade, que é arrancar aquela nação com mão forte do Egito, com poder e com autoridade. Deus ele nos chama, ele me chama e ele te chama para sermos aquele que vai levar a palavra da verdade, para aquele que vai levar a palavra de transformação, para aquele que vai levar a palavra de transformação, a palavra de salvação. Nós somos aqueles que vamos estar fazendo isso para uma geração que está corrompida, cujo coração está clamando por Deus, porque existe hoje uma geração que está entrando literalmente em um sofrimento contínuo. Você consegue perceber quantas pessoas nesse exato momento elas estão tirando as suas vidas porque elas estão em um momento de depressão? Elas estão passando, elas estão depressivas, elas estão amarguradas, elas estão entristecidas, a sua alma está ferida. Quantas pessoas estão passando por isso neste momento? E é isso que Deus nos chamou para fazer, para levar uma palavra que transformaria o meu vizinho transformaria o outro vizinho transformaria o outro vizinho, e assim sucessivamente. É eu ensinando a palavra, eu levando palavra de vida. Mas porque muitas das vezes nós não conseguimos transmitir essa palavra de vida que falamos que temos, é porque ainda falta algo em nós, está faltando alguma coisa em nós. E o que falta, quero que você consiga entender isso. Êxodo 4:29, vamos lá. Êxodo 4:29. A Bíblia nos mostra que quando Deus ele levanta Moisés, o Senhor ele traz sobre o Egito, perdão, cadê? Ele traz sobre o Egito correção, ele traz sobre o Egito a sua indignação. No livro de Êxodo 4:29, olha o que diz. A palavra diz assim: então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés.
e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Primeira coisa, Deus chama Moisés. Segundo, o que nós estamos vendo aqui, Moisés e Arão agora estão diante do povo, eles estão se apresentando como profetas de Deus, como boca de Deus. Olha o que a Bíblia diz que eles fazem sinais. Quais sinais que eles fizeram? Talvez eles fizeram o mesmo sinal que Deus fez com Moisés. Moisés, enfia a tua mão no peito. Agora tira. A mão de Moisés estava leprosa. Agora coloca a sua mão no peito de novo. Quando ele tirou, a mão de Moisés estava sã. Moisés, pega o seu cajado e joga no chão. Se transformou em serpente. Pegue pela cauda. Pegou e ela voltou ao cajado. A Bíblia diz que eles fizeram sinais para que o povo cresce, que Deus os estava mandando. E a Bíblia diz que eles creram. Eles creram. O mesmo povo que clamou, estão vendo os sinais e creram nos sinais. Você vai entender o que eu estou dizendo sobre a mente estar escravizada, sobre o coração estar escravizado, porque eles tinham o teu íntimo escravizado. O corpo foi tirado do Egito, mas o coração permanecia lá. Êxodo 5, 6, 7, vamos lá. Diz assim: Êxodo 5, 6. Quando deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e ontem de ontem. Vão eles mesmos e colham para si. Quando Moisés vai diante do povo, Moisés ele vai até Faraó logo em seguida, e ele fala com Faraó que eles deveriam sair para cultuar ao Senhor. A Bíblia diz que Faraó ele ficou irritado com toda aquela situação, e ele agora começa a colocar mais peso sobre o povo. Ele começa agora a ser mais severo com o povo. Entenda uma coisa: quando nós nos posicionamos em Deus, o inimigo ele sempre vai se levantar com mais fúria, colocando peso sobre mim, sobre você. Ele sempre vai tentar colocar mais carga sobre mim, sobre você. Ele sempre vai tentar trazer alguma turbulência. Ele sempre vai tentar trazer alguma adversidade a mais. Ele vai sempre tentar trazer algum problema a mais, para que eu entre em desespero. Olha o que diz lá no livro de Êxodo 5, 20. Diz assim: e encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes as espadas nas mãos para nos matar. O mesmo povo que clamou a Deus por libertação, o mesmo povo que acreditou nos sinais de Moisés, agora é o mesmo povo que reclama, porque porque Faraó se levantou para os oprimir. O que é isso? Isso é falta de confiança. Quando não confiamos em Deus, não importa a palavra que é liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós sempre iremos levantar uma lamúria, sempre iremos levantar alguma reclamação. Quando não confiamos em Deus, quando não estamos em Cristo, quando temos a fé rasa, nós sempre iremos nos levantar contra o próprio Deus e contra a sua palavra. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam dizer: não importa se Ele está colocando peso sobre nós, nós confiaremos no Senhor, porque Deus disse que nos libertaria e irá nos libertar. Mas eles não acreditaram. Não adianta o corpo glorificar a Deus, não adianta as emoções glorificarem a Deus, não adianta se o coração ele não está diante do trono do Pai. Não adianta. Isaías 29:13 diz assim que o povo adorava com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. Olha para você ver. E muitos de nós nos dias de hoje estamos fazendo dessa forma, adoramos com os lábios e o coração está distante. Não existe reciprocidade com o Pai, não existe intimidade com o Pai. Existe só um momento, talvez um momento de emoção, talvez um momento de ser levado pelo louvor, de ser levado pela música, de ser levado pelo ambiente.
Nós não podemos viver uma vida onde nós somos levados a orar ao Pai, porque nós estamos dentro de um ambiente onde muitas pessoas estão orando, porque chegará um dia em que eu estarei sozinho, e aí, quando eu estiver sozinho, eu vou orar ou eu vou me calar? Quando você está sozinho, você ora ou você se cala? Você adora ou você se cala? Você clama ao Pai ou você se cala? Sabe o que muitos de nós estamos fazendo? Nós vamos conforme o vento, conforme a onda, e nós temos de parar de ser assim conforme a onda. Nós não podemos só carregar o escudo, não podemos carregar o brasão de Cristo só quando nós estamos aqui. Aonde nós estivermos, nós estaremos levando esse brasão, estaremos levando este nome, o nome de Cristo. Nada pode abalar a nossa fé. E o que o Senhor faz? Eu vou falando rapidamente porque devido à nossa hora. O que Deus faz então? Deus agora ele começa a manifestar a sua glória sobre o Egito. A Bíblia chama de praga, mas eu vou dizer que é maravilha, porque aquilo que Deus faz, como Deus se manifesta dentro do Egito, irmãos, foi algo maravilhoso. Foram pragas para o Egito, mas para o povo de Deus foi maravilha. Foram 10 pragas que foram enviadas para trazer ao povo do Egito a mesma opressão, oprimir, da mesma maneira que eles oprimiram o povo de Israel, para que Israel fosse liberado. A primeira coisa que nós encontramos, irmãos, é a água, ela transformando em sangue. No livro de Êxodo, capítulo 7, fala sobre isso, 7:19. É a água se transformando em sangue. A Bíblia diz que a água do Egito, ela se tornou como sangue. As águas que estavam nos cântaros, nas vasilhas, se tornaram como sangue. Eles tiveram sede. Nesse versículo, a Bíblia não nos mostra, porque entenda uma coisa: apesar da nação de Israel eles estarem dentro do Egito, mas eles não estavam no mesmo lugar do palácio de Faraó. A nação de Israel, quando eles entraram no Egito através de Jacó, através de José, eles foram para a terra de Gósen. Eles viveram na terra de Gósen. Então aquilo que acontecia no Egito, onde Faraó estava, onde os egípcios estavam, a Bíblia nos mostra em alguns versículos que não acontecia na terra de Gósen. Imagine você, nós estamos, para você entender, nós estamos aqui em Betim. É como se lá no centro de Betim acontecesse, as águas se transformando em sangue, mas aqui no nosso bairro isso não acontece. A mesma água que abastece lá, abastece aqui, mas a água lá está em sangue e aqui não está. No versículo Êxodo 8:1 fala sobre a praga das rãs, onde as rãs subiram e inundaram a terra do Egito, encheram a terra do Egito. A Bíblia diz que quando elas morreram, se tornou um cheiro de podridão sobre a terra do Egito. Algo fédido, algo horrível, vamos dizer assim. A praga dos piolhos, essa aqui eu achei muito interessante. Êxodo 8:17. A Bíblia diz que Moisés ele ora e diz que todo o pó da terra no Egito se transforma em piolho. 8:17, vamos lá? Êxodo 8:17, eu gostaria de ler com você. Diz assim: e fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Todo o pó da terra. Meu querido, todo o pó, se não foi todo o pó, mas nos mostra que foi uma grande quantidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, tem um vídeo que passa aí no YouTube, às vezes você procurando, você encontra uma menina que está com, literalmente, uma infestação de piolhos na cabeça. Quando você olha, você dá até gelido, você começa a coçar. Ela tem piolho, a câmera filma os piolhos andando na cabeça dela. Uma infestação de piolho. Todos nós já tivemos, né? Eu me lembro quando... Você se lembra do Deltacid? Deltacid, vinagre na cabeça, né?
Então a Bíblia diz que os gatos tiveram e os egípcios tiveram. Tudo bem, esse versículo ainda nos mostra que a nação de Israel não teve, mas entenda, o que eu consigo entender, o que eu vejo, apesar de não explicar aqui, apesar de não falar, mas eu vejo que Deus não permitiu com que esses piolhos estivessem no seu povo, porque a praga ela não era para Israel, mas a praga era para o Egito. Isso é mostrando a glória de Deus para aquela nação. Êxodo 8:22 fala sobre a praga das moscas. Olha o que Deus diz. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor por meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Olha o que o Senhor disse para ele, disse para Faraó: no Egito, na terra, no seu palácio, no meio do teu povo, vai ter um enxame de mosca, mas em Israel, na terra de Gósen, nenhuma mosca chegará lá. Deus estava mostrando a glória dele para a nação de Israel. Deus estava mostrando a glória dele para Faraó e para os egípcios. É isso que Deus faz. Deus estava mostrando quem ele era e o que ele poderia fazer. Mas ainda assim, esse mesmo povo que clamou a Deus, esse mesmo povo que Moisés se apresentou, é o mesmo povo que vai reclamar, é o mesmo povo que vai murmurar. Por quê? Porque o coração não está em Deus, o coração estava distante. Eles queriam as suas manifestações, eles queriam a sua libertação, mas eles não queriam o dono da libertação, que era Deus. Eu e você precisamos entender isso. Que adianta nós buscarmos os benefícios e não buscarmos Deus? Os benefícios irão acabar, os benefícios serão extirpados, acabarão, mas a glória do Pai ela continuará para todo sempre. Então eu preciso me firmar em Cristo, eu preciso me firmar em Deus, porque ainda que os benefícios acabam, eu tenho o Senhor, eu tenho o meu Deus. Ele é o maior tesouro que eu posso ter, e a nação ela não entendia isso. No livro de Êxodo 9:4-6 fala sobre a praga da peste dos animais. Os animais eles tiveram pestes e muitos deles morreram. Sabe o que a Bíblia diz? Que os animais dos egípcios morreram, mas os animais de Israel não morreram. Veio uma praga sobre a terra do Egito, mas os de Israel não morreram, só os dos egípcios. Deus fazendo a separação entre o santo e o profano, Deus fazendo a separação entre o escolhido e aquele que não é escolhido. Por mais que venha passar tribulação, entenda, por mais que venha passar dificuldades e sofrimentos, nós não iremos perecer, porque o sofrimento ele não será para me derrubar, mas será para que eu cresça, para que eu desenvolva. Oh Deus, aleluia. Êxodo 9:8 fala sobre a praga das úlceras, onde eles tiveram como se fosse úlceras nas suas peles, feridas nas suas peles. Eles coçavam, a Bíblia diz que eles se coçavam. Eu lembrei quando falou que era aquele do pó de mico, né? Que é um pó que se joga aí, que ele coça e você coça até não aguentar mais. E eles coçavam. Êxodo 9:24 fala sobre a praga das saraivas. Choveu fogo, olha que maravilha. A Bíblia diz que choveu fogo aonde Faraó estava, aonde o povo egípcio estava, mas aonde Israel estava não choveu fogo. No mesmo lugar Deus fez a separação. A Bíblia diz que aqueles que estavam no campo morreram, os animais morreram, mas a nação de Israel permaneceu intacta, Deus mostrando quem Ele era. E a Bíblia fala sobre a praga dos gafanhotos, Êxodo 10:12, e a praga das trevas. Essa aqui eu achei maravilhosa, eu fiquei pensando como que pode ter acontecido isso. A praga das trevas diz que todo o Egito ele entrou em uma penumbra total. A Bíblia diz que os homens não conseguiam enxergar um palmo à sua frente, mas a Bíblia deixa bem claro: mas aonde o povo de Israel estava, havia luz. Sabe o que eu vejo com isso aqui, irmãos? Eles não conseguiam sequer acender uma lamparina, eles não conseguiam acender uma lâmpada, eles não conseguiam acender. O povo do Egito não conseguia acender nada. Eles tentavam,
mas não acendia. Mas o povo de Israel, eles estavam com luz. De alguma maneira, eles tinham a luz. O que Deus estava mostrando? A sua glória. Sabe o que essa luz também ela tipifica? Ela tipifica Cristo na vida do cristão. Ainda que esteja envolto às trevas, existe uma luz que vai brilhar na sua vida. Existe uma luz que vai iluminar a sua vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, ela jaz nas trevas. Mas ainda que ainda que as trevas estejam imperando ou tentando reinar sobre este mundo, existem aqueles que são luz, e a Bíblia nos chama como luz. Nós não temos luz própria. A nossa luz, ela vem do sol, ela vem do nosso Deus, melhor dizendo. Ela vem do nosso Senhor. Irmão, a lua, ela não tem luz própria. Sabe qual é a luz que ela reflete? A luz do sol. Eu e você não temos luz própria. Sabe qual luz que nós refletimos? É a luz de Deus. Mas como que eu reflito essa luz quando eu estou alinhado? Você já conseguiu perceber como Deus é tão tremendo na sua, como diz, é tão perfeito na sua perfeição? Nós conseguimos enxergar uma lua, cuja lua está alinhada com o sol, cujo reflexo do sol é transmitido pela lua, para que nós possamos enxergar e ver a grandeza de Deus. Agora desloca essa lua de algum lugar, se ela vai brilhar. Se não tem alinhamento, não tem brilho. Se não tem alinhamento, não tem vida em si mesmo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é a videira e nós somos a vara. Se a videira, se a vara ela não estiver na videira, ela não tem vida. Então que nós possamos estar ligados a esse Cristo maravilhoso, a esse Cristo lindo, a esse Cristo tremendo. E a Bíblia depois nos fala também sobre a morte dos primogênitos, aonde nos mostra, o povo de Israel passando sangue nos umbrais da porta, tipificando Cristo, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É Deus mostrando a sua glória, Deus mostrando o seu poder. Mas agora eu quero te mostrar o que é uma mente escravizada, o que é um coração escravizado. Não importa o que ele vê, não importa o que Deus faça, ele sempre vai se levantar para lamuriar, para murmurar. Ele sempre vai se levantar para reclamar. O que é murmuração? Murmurar, meu querido, é falatório, reclamação, é perturbação, é incômodo, é aborrecimento, é irritação, é chateação. Você conhece alguém assim? Blá 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 blá. Chateação. Não tem consistência. Tudo que enfrenta, tudo que faz, reclama, tudo aquilo que diz, tudo aquilo que acontece em sua vida reclama. E a Bíblia está dizendo isso. Meu Deus, Êxodo 14, abra comigo aí, por favor. Eu vou indo rapidinho. Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14 nos mostra que a nação de Israel ela já havia saído do Egito e agora elas estavam caminhando em direção ao Mar Vermelho. O que a Bíblia nos mostra? Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó vai atrás dessa nação. Mas a Bíblia diz aqui: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. Êxodo 14, 10. E eis que os egípcios viam atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha para você ver o que é murmuração. O que adiantou Deus fazer o que Ele fez para essa nação não reconhecer o poder de Deus? E muitos de nós estamos agindo da mesma maneira. Deus age e nós não reconhecemos. Deus faz e nós não reconhecemos. Deus manifesta e nós não reconhecemos. Deus cura e nós não reconhecemos.
Quando vem a perseguição, nós levantamos clamor, nós levantamos murmuração, nós levantamos reclamação, nós levantamos chateação. Aonde está o meu coração? A Bíblia diz que aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Se o meu coração não está em Cristo, então o meu tesouro não é Cristo. Qual é a motivação que me faz sair de casa e vir aqui para ouvir uma palavra? Qual é a motivação que me faz servir a Deus? Qual é a motivação? Se a motivação do teu íntimo, meu querido, não é adorar ao Pai, não é manifestar a tua presença e a tua glória, porque foi para isso que Ele nos chamou, então com certeza você se tornará um murmurador em um determinado momento, porque o seu coração ele não está voltado para Cristo e para a vontade, para os propósitos do Senhor, mas o seu coração ele está voltado para si mesmo. Os seus lábios adoram, mas o seu coração está distante. Os lábios dizem eu te amo, mas o seu coração não diz que eu te amo. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer quem eu sou, quem eu estou sendo, quais as máscaras que eu estou usando. Êxodo 15, 23, olha aí, Êxodo 15, 23, diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles viram tantas coisas acontecendo, mas eles disseram: o que havemos de beber? Que Deus é esse que abre o mar vermelho? Eles veem o mar abrindo, eles passam no meio do mar, e agora por causa de uma água, eles viram e dizem: o que nós iremos beber? O que nós iremos beber? É porque o coração, meu irmão, não estava em Deus. Eu vou repetir isso quantas vezes eu puder. O coração não estava em Deus. Eles queriam a libertação, mas eles não queriam o Deus da libertação. Entenda isso, nós queremos um milagre, mas muitos de nós não estamos querendo Deus do milagre. Queremos a cura, mas não estamos querendo Deus da cura. E a cura, o milagre, meu querido, ele vai ser manifestado sobre as nossas vidas, porque Deus ele é misericordioso. Mas entenda, se você não colocar o seu coração diante do Pai, a cura e o milagre ele não vai te segurar em Cristo, porque Cristo ele curou muitos, e muitos daqueles que foram curados, talvez, eu não posso afirmar, mas muitos daqueles, acredito, cuspiram em Cristo depois. Muitos que ouviram os seus sermões, a sua palavra, os seus ensinamentos, cuspiram em Cristo depois. Por quê? Porque queriam pão, queriam a comida, queriam os peixes, mas não queriam o Cristo. Queriam um milagre, mas não queriam Cristo. Então você quer mudar quem você é, busque em Cristo. Você quer mudar a sua vida, busque Cristo. Buscar primeiro o reino e a sua justiça, então busque o Senhor. Aleluia. Êxodo 16, 2, vamos lá, rapidamente. Diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Olha só, eles reclamaram a Deus porque não tinha pão, porque não tinha carne. Para que clamaram por libertação se eles não queriam? Irmão, eu vou falar que você, eu li isso aqui hoje. Eu já li e reli isso. Irmão, dá uma indignação no coração da gente. Talvez se eu estivesse lá, talvez eu poderia agir da mesma maneira. Não vou dizer que eu sou santo, não. Mas quando nós lemos hoje, nós vemos a perspectiva e nós temos tempo para parar e pensar. E nós falamos: meu Deus, como pode o povo ser tão ingrato diante de Deus? E a ingratidão que se manifestou no passado, ela se manifesta no presente. É por isso que eu e você devemos nos entregar a Cristo. É por isso que eu e você devemos verdadeiramente, colocar os nossos corações diante dele. Porque quando eu venho por emoção, eu saio reclamando. Quando eu venho por emoção, tudo está ruim. Mas quando eu venho com certeza da minha confissão em Cristo Jesus, nada vai me fazer reclamar. Nada vai me fazer reclamar. Oh Jesus,
Eu estou tentando acelerar, irmãos. Êxodo 16, 20, vamos lá, rapidinho. Êxodo 16, 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, nós vemos tantas murmurações, tanto em Mara, e Deus lhes deu água, as águas se transformaram em águas doces. Agora nós encontramos a nação de Israel clamando sobre carne e pão, e nós encontramos o amor de Deus sendo derramado. Deus é paciente, mas a sua justiça, ela é implacável. Em um determinado momento, a justiça de Deus ele vem sobre essa nação. Não dá para nós entrarmos nela agora, o tempo já se esgotou. Mas em um determinado momento, pelas suas murmurações e pela sua falta de posicionamento, a justiça ela vem. E muitas das vezes a justiça ela vem porque justiça quer dizer o quê? Fazer com que eu me torne justo. Em muitos momentos a justiça ela virá de uma forma não tão favorável a nós, mas ela virá para fazer com que eu mude o meu pensamento, a minha mente, o meu coração. Então eu e você temos que nos posicionar diante do Senhor. Não sejamos como essa nação que viu tantos milagres e tantas manifestações de Deus, mas não se posicionou em Cristo. Se posicione diante do Senhor, se posicione diante desse Deus. A Bíblia diz assim, eu vou resumir. A Bíblia diz assim que o Senhor falou com eles: olha, vocês pegarão como que é? O nome aqui só um momento. Vocês pegarão uma medida de gomer do pão que caiu do céu, do maná. Uma medida de gomer por cabeça. Um gomer, meu querido, era mais ou menos 1,5 litro. Mais ou menos 1,5 litro de pão. O pão era como se fosse semente, aquele pão que caía do céu. E Deus disse: vocês não pegarão mais do que um. Sabe o que essa nação fazia? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam 1 gomer, eles pegavam 2 gomer, eles pegavam 3 gomer. Aquele gomer que era para eles pegarem de 1,5 litro, ele não estragava. Mas aquilo que eles guardavam, eles estragavam. Ainda que Deus lhes ordenou, eles não obedeceram. Um coração duro, um coração desobediente. Não é falta de entendimento, e eu quero só enfatizar isso aqui. Não é a falta de entendimento, é a falta de coragem para obedecer. E a coragem que eu estou dizendo, irmãos, não é a coragem de ser corajoso. Eu estou dizendo a coragem. Sumiu da mente, acredita? Não é a coragem de ser corajoso, mas é a coragem de cumprir aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala. É não ter medo, é obedecer. Porque eles pensavam que se eles pegassem só 1,5 litro do maná, no outro dia eles não teriam. É por isso que Deus diz lá em Mateus que nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã. Que o dia do amanhã ele pertence a Deus, ou seja, o maná ele entregou para nós hoje a nossa vida, a nossa saúde, a nossa força. Ele entregou isso para nós. Amanhã eu não tenho que me preocupar, eu tão somente vou viver o dia do amanhã. No livro de Pedro diz assim que nós não devemos dizer: opa, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Não, vamos entregar ao Senhor. Mas nós temos esse costume de programar as coisas. Não é errado, irmãos, mas nós temos que dizer: Senhor, está programado, mas está tudo nas tuas mãos. O Senhor é o dono, o Senhor é o meu dono. Então entenda, não viva a sua vida atrás de milagres. Não viva a sua vida atrás de milagres, porque os milagres eles não vão te alicerçar. Porque se milagre ele alcançasse muitas vidas, as igrejas estavam assim. Porque todos nós já vimos ou ouvimos ou conhecemos alguém que recebeu um milagre sobre a tua vida, e nem por isso a família daqueles que foram agraciados com um milagre estão na presença de Deus. Então não é um milagre que vai salvar.
Não é o milagre que vai transformar, é quando você entende quem é Deus na sua vida, quando você aceita a sua majestade, a majestade de Deus sobre você, quando você aceita essa majestade e você reconhece Deus como o seu Rei, como o seu Senhor, meu querido, as suas atitudes elas são transformadas, o seu pensamento ele é transformado, o seu coração ele é transformado. Você para de ser emocional e você começa a ser completamente espiritual. Você começa a entregar diante do Pai a adoração racional, como diz Êxodo 12. E quando você começa a buscar a Deus com entendimento, com compreensão, você começa, Êxodo 12, não, desculpa, Romanos 12. Quando você começa a entender, a compreender a Deus, a dar o louvor com entendimento a Ele manifesta para mim a sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, Deus é tudo, irmãos. Deus é tudo. Deus é tudo. Ele é tudo. Então olhe para Ele, firme os seus olhos nele. Vamos parar de viver uma vida vazia, vamos parar de viver uma vida medíocre, desculpa a palavra, vamos parar de viver a vida medíocre. Nós não temos que ser mornos não, irmãos. Nós temos que estar pegando fogo diante do Senhor. Nós temos que estar pegando fogo diante de Deus. Você pode se colocar de pé no teu lugar, por favor? Nessa noite, como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido murmuração em murmuração, reclamação em reclamação? Irmãos, eu estava vendo um vídeo e eu achei algo maravilhoso. Nós temos a nossa terra, nós temos uma galáxia, nós temos estrelas, nós temos planetas, nós temos um sol, uma estrela que nos aquece. Nós temos uma beleza infinita que os nossos olhos não conseguem contemplar e que os homens ainda estão estudando. Nós temos belezas infinitas nessa nosso planeta. Mas sabe quem Ele mais ama? E tudo aquilo que Ele fez, para quem? E eu não consigo me alinhar com esse Deus. Eu não consigo alinhar a minha vida com esse Deus. Sabe por quê? Porque Ele não é prioridade. No dia que Ele for prioridade na sua vida, no dia que Ele for prioridade na nossa vida, eu vou me incluir nisso. Nós vamos começar a nos alinhar com Ele cada vez mais. Certo dia o Senhor me deu algo, trouxe uma palavra no meu coração. Se Deus Ele não é a minha prioridade, por que eu preciso ser prioridade para Deus? Te pergunto. Se Deus não é a minha prioridade, por que eu tenho que ser prioridade para Deus? Porque quando eu peço, eu clamo por ajuda, Ele tem que me ajudar primeiro, sendo que tem alguém que está em joelho orando a Ele dia e noite, clamando a Ele dia e noite, e porque Ele tem que me ajudar primeiro. Eu não estou dizendo que Deus Ele prioriza pessoas, não estou dizendo, só quero que você consiga entender essa frase, que traga um peso de entendimento sobre o teu coração. Se Deus não é prioridade na sua vida, porque eu tenho que ser prioridade para Ele. Ele não vai me desamparar, ainda que meu pai ou minha mãe me desamparem, Ele não vai me desamparar. Mas entenda isso, compreenda isso, e olhe para você e pense: Deus é minha prioridade? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite e compreendemos, acredito, tudo aquilo que foi dito, Senhor. Deus, não queremos ser uma nação, não queremos ser um povo, Senhor, que vive atrás de talvez de manifestações e de milagres, Senhor, e não se firma em Ti, e não tem um coração voltado diante do Teu altar.
não tem um coração quebrantado diante da tua presença e não tem o Senhor como prioridade sobre si mesmo. Deus, arranca de nós essa falta de amor e gera em nós um amor incondicional para com a tua presença. Oh Pai, nos ajude a te amar, Senhor. Nos ajude a te amar. Senhor, eu não sei se isso é estranho o que nós estamos dizendo, o que eu estou dizendo, mas eu te peço, Senhor, nos ajude a te amar como assim o Senhor nos ama. Gere em nós esse amor, nós te pedimos nessa noite, porque chega de sermos pessoas rasas diante do teu altar. É hora de crescermos diante da tua presença, Senhor, na nossa fé, em atitude. Nós temos que parar de pensar no Egito, de lembrar das coisas do Egito, porque nós não conseguimos entender que as coisas que nós vemos, elas são temporais, mas as que não vemos, elas são eternas. Então nos traz esse entendimento para que possamos nos movimentar por aquilo que nós não vemos, que nós possamos andar por aquilo que nós não vemos, porque ainda que pareça que tudo está incerto, ainda que pareça que nós estamos perdidos, a nossa fé nos conduzirá a Ti. A nossa fé nos conduzirá diante do Teu altar. Nós entregamos as nossas vidas diante da Tua presença e clamamos a Ti, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao nosso Cristo. Glória a Deus, pode se sentar, querido.